E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma faca de aço inox 420. É um material muito legal de trabalhar porque ele é mais difícil de enferrujar do que o aço carbono, que é muito bacana também de trabalhar, dá pra gente fosfatizar, dá vários efeitos, mas ele costuma enferrujar mais rápido que o inox. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer o desenho na barra, né, de como eu queria que fosse a faca. Tô pensando em fazer uma faca para cozinha, uma faca não muito grande, bem versátil. E vou começar a recortar agora com a minha esmerilhadeira com um disco de corte comum, bem baratinho. Sempre que eu tô cortando, eu tento seguir bastante o desenho que eu fiz, mas é sempre melhor a gente fazer menos que o desenho pra gente não tirar material da faca caso a gente corte demais. Porque material sobrando a gente sempre consegue arrumar com uma lixadeira, com uma esmerilhadeira mesmo, sendo mais detalhista. Mas se a gente tirar demais, a gente vai acabar fazendo uma faca menor. Depois que a gente fazer esse desenho inicial da faca, a gente vai ficar com várias imperfeições, vários dentinhos no metal, isso é normal. Aí, para eliminar um pouco desses dentinhos, eu gosto de usar um disco de desbaste, de esmerilhadeira também, que ele é mais grosso que o disco de corte, e a gente consegue tirar esses dentinhos e ir desgastando e desbastando a faca, e ela vai ficar no formato mais parecido com o que ela vai ficar no final das contas. E é sempre legal quando a gente está usando a esmerilhadeira, usar proteção ocular, né, um óculos de proteção e uma auricular. Primeiro porque a esmerilhadeira faz muito barulho e para proteção dos olhos porque ela solta muita faísca, muito detrito do próprio disco mesmo. Então é bem legal a gente usar EPI aí, todos os materiais de segurança. E máscara também, né, porque é muita poeira que sobe, poeira de metal que não faz bem. Eu sempre tento fazer tudo que era para ser arredondado ou que tem curva nessa hora, porque vai me facilitar muito. Porque a esmerilhadeira com o disco de corte, ela só consegue fazer corte reto, né? Então a gente acaba ficando com algo muito geométrico. Então com esse disco eu consigo fazer alguma das curvas, suavizar, porque aí já vai facilitar muito o trabalho na hora que a gente for para a lixadeira. E vocês podem perceber que eu sempre viro ela com o alicate, porque o material fica bem quente, né? Não vamos esquecer que a gente está desbastando metal e fica fervendo, a gente pode conseguir uma queimadura muito fácil aí. Aqui mais ou menos como ela vai ficar já. Você pode ver que ela ficou bem mais arredondada. Eu mexendo nela com o alicate pra gente ver se ficou como a gente queria. Mas infelizmente eu tive uma ideia muito ruim que foi pegar ela na mão achando que ela já tinha esfriado. E como vocês podem ver, eu me enganei. Agora eu levo ela para a lixadeira de cinta, mas para a gente deixar os ângulos da faca em 90 graus, né? Porque é muito mais fácil fazer isso na lixadeira de cinta do que na esmerilhadeira, já que o disco é redondo. Mas nada que impeça você fazer sua faca em casa com uma esmerilhadeira sem ter uma lixadeira de cinta. Agora a gente vai para uma das partes que eu mais gosto na faca, que é a parte do mosqueado. Mosqueado é um entalhe, né, que a gente faz no dorso da faca fazendo algum desenho. Isso é algo que você nunca vai encontrar numa faca no mercado aí. E mesmo se você comprar uma faca de churrasco em algum lugar, muitos lugares não fazem, porque é muito trabalhoso, muito chato.
Ou eles não gostam também. Pra mim é um charme, deixa a faca muito mais legal. Vocês vão ver o resultado. Nesse caso eu vou fazer um mosqueado que ele lembra muito uma roseira, né? A gente consegue ver os espinhos. E aí eu começo o trabalho marcando o espaçamento para ficar tudo igual. Depois eu vou com a mini retífica e começo a desbastar onde eu fiz as marcações. Então eu desbasto o côncavo de um lado, depois do outro. Depois de um lado, depois do outro. A gente vai fazer quase um zigue-zague para começar. Sempre lembrando pra gente usar a mini retífica, tomar cuidado para não sobreaquecer, né? Essa lima rotativa que eu uso. A gente encontra essa lima muito fácil no Mercado Livre, é só procurar por lima rotativa, micro retífica ou numa retífica mesmo, se você tiver em casa. Depois eu troco a cabeça da micro retífica por um disco de corte pequeno. E aí eu começo a fazer os espinhos do que vão ser a roseira, né, que eu tinha falado. Então a gente vai em cima desses côncavos e faz quase um triângulo, né, uma dentição que vai ser o espinho, do mesmo lado dos côncavos, sempre. Vamos trabalhando nele para o detalhe ficar perfeitinho. Isso também é possível a gente fazer na mão com lima normal. Só é mais trabalhoso mesmo. Aqui a gente pode ver como fica um resultado inicial. A gente consegue ver os espinhos, ainda está num estágio bem inicial, não está polido, mas já dá uma ideia de como vai ficar. Depois disso eu começo a fazer as marcações de onde vão ficar os pinos da faca, né? O que vai auxiliar em segurar o cabo quando ela estiver terminada. Eu marco de olho mesmo, mas é bacana medir, tento fazer algo no meio ali. E depois eu vou com punção automático, que é uma ferramenta só para a gente centralizar o furo, né? Ele faz uma marquinha no metal e ajuda muito a furadeira na hora que a gente for efetuar o furo. Então eu uso, meu punção não está funcionando tão bem ultimamente, mas ele ajuda. Já na furadeira eu coloquei uma broca de 4 milímetros de aço rápido e começo a furar onde eu marquei os furos. Eu coloco a furadeira na velocidade mais baixa, né? Quando a gente está furando aço, é muito importante que a furadeira não esteja rápido, porque senão você não vai conseguir furar, você vai queimar só a sua broca. E sempre lembrando de lubrificar, eu lubrifico com óleo multiuso mesmo, para não sobreaquecer a minha broca, porque querendo ou não a gente está tentando furar metal com metal. Depois de furar, eu sempre dou uma limpada, né? Porque sempre sobra um pouco de metal ali no buraco, na furadeira. E eu testo meu pino, que também tem 3,97 mm, quase 4 mm, se ele está encaixando. No caso, tava. E a gente volta para a lixadeira de cinta. Agora a gente vai começar o desbaste, né? Que é fazer o fio da lâmina inicial. Eu gosto muito de usar essa ferramenta para me dar um guia inicial, que é uma giga de desbaste. Eu coloco ela, posiciono em um ângulo e eu começo a desbastar. É muito importante também a gente ver onde que é o centro da lâmina, para a gente não fazer uma lâmina com fio pro lado, porque eu posso acabar desbastando mais um lado do que o outro. Então eu sempre venho, marco onde é o meio, marco com uma caneta mesmo, uma caneta aquelas de gravar CD, marco o meio e começo o desbaste. Nessa parte a gente não precisa se preocupar em sobreaquecer a lâmina, já que ela não tem têmpera, então não existe nenhum mal que a gente possa fazer. É só ir vendo se a linha de desbaste está ficando como a gente quer e pau no gato. A gente sempre pode fazer isso com uma esmerilhadeira também, com disco flap. Para quem não tem lixadeira de cinta também dá para fazer uma faca, não fica tão perfeito, mas funciona. Depois dela desbastada como a gente quer, a gente vê se está certinho no meio, né, o fio. Quando vocês podem ver, eu estou fazendo alguns ajustes, dando alguma limpada em alguma imperfeição que ficou.
E lembrando, a gente sempre faz esse desbaste inicial num grão baixo, né? Um grão 36, 50 até 80, para poupar nosso esforço. Se a gente trabalhar com um grão muito alto, vai demorar muito para a gente fazer esse desbaste, além de que a gente vai gastar muita lixa. Parte ruim de usar um grão tão alto é que a lâmina vai ficar cheia de risco, né? Querendo ou não, ó, vocês podem ver aí, vai ficar cheia de risco, porque é uma lixa muito abrasiva ainda, né? E aí, para a gente corrigir isso, eu pego a minha esmerilhadeira, eu troco por uma lixa pluma aqui, com adaptador, com grão 320, 400, para a gente remover esses riscos enquanto ela ainda não está temperada. Depois que ela estiver temperada, é muito mais chato tirar esses riscos, porque o metal fica mais chato da gente lixar, ele fica mais duro. Com os riscos removidos, a gente leva a nossa lâmina para a forja. Eu utilizo uma forja a gás, bem baratinha, vocês também encontram no Mercado Livre, deve estar em torno de R$400. E deixo ela um pouquinho. Depois que ela estiver quente, eu gosto de colocar sempre minha marca. Eu tenho uma matriz de metal, onde a gente vem e carimba ela com uma martelada. Ela volta para a forja, a gente espera ela chegar na temperatura que a gente quer, né? É a temperatura onde a gente vai conseguir uma têmpera, a gente consegue ver isso pela cor dela ou colocando um ímã nela. Se o ímã parar de grudar, ela já não tiver magnetismo, quer dizer que ela está na temperatura de têmpera. E vai para o óleo, sempre descendo ela e fazendo movimentos contra o dorso, né? Para ela não entortar. É muito perigoso ela entortar nessa parte. Felizmente ela não entortou comigo dessa vez. E após isso vocês podem ver aí ela ficou preta. Esse preto ele é por causa da reação com óleo nela. Porque o óleo muito quente ela acaba ficando toda engordurada do óleo. Aí limpar detergente, algum produto de sua escolha e uma buchinha para a gente tirar esse grosso desse óleo e deixá-la um pouco mais limpa. Depois da gente limpar ela, eu volto ela para dentro, ela ainda tá bem suja, né? Ela tem a carepa, fica alguma carepa nela, que é esse material que fica no metal, é um tipo de oxidação. E eu quero tirar isso, já que eu quero um acabamento cor de metal, né? Uma cor inox mesmo. O disco flap, você encontra em qualquer loja de material de construção. Eu tiro isso rapidamente, usando a esmerilhadeira de novo, até ela ficar do jeito que eu quero. Depois ela vai para o revenimento. O revenimento ele serve para a gente tirar um pouco da tensão do choque térmico que ela ficou na hora da têmpera. Ela fica muito dura. E não é tão bom a faca ficar tão dura, porque essa dureza vem com ela ficar muito quebradiça. E se eu não fizesse a têmpera, ela ia ficar muito mole e eu não ia conseguir dar fio nela. Ela não ia ser uma faca, o metal ia dobrar, o metal fica maleável. Então a gente está procurando sempre um equilíbrio. Depois do nosso revenimento, a gente vai para um lixamento final para dar o acabamento que a gente quer. Eu quero dar um acabamento um pouco mais rústico, então eu estou utilizando uma lixa 220, que não vai dar aquele acabamento espelhado, mas dá um acabamento legal, um acabamento que lembra um acetinado. Depois do lixamento finalizado, a gente tem que escolher o cabo dela. Eu achei esse tequinho de madeira perdido aqui em casa. Eu não faço a menor ideia de que madeira é essa, mas é a que eu vou usar, porque ele tem o tamanho perfeito. A primeira coisa que eu faço quando eu pego o bloco é desenhar o tamanho do cabo, para eu ter uma ideia mais ou menos de onde eu tenho que cortar e onde eu tenho que furar os pinos também. É sempre importante a gente ter uma madeira lisinha, né, num formato quadrado, cúbico, porque vai facilitar muito o nosso trabalho nessa hora. Ela tá planada. Aí eu levo ela para a furadeira. Eu vou usar a mesma broca que eu usei para furar o metal. É uma broca de aço rápido, mas dá para trabalhar com madeira assim. Só tomar cuidado e não correndo muito, mas madeira é muito mais fácil da gente furar que metal. Dou uma trabalhada, limpada nela
Vejo se o buraco abriu, né? Sempre sobra um pouquinho de serragem dentro do buraco, é importante a gente limpar para o nosso pino entrar. E aí eu levo ela para nossa serra-fita para eu cortar ela no meio, já que a gente precisa de 2 talas. Como a gente está fazendo uma faca full tang, que é essa que a gente consegue ver o metal no cabo inteiro, eu vou precisar de 2 talas separadas que vão se juntar. Muito cuidado com a mão aí, muito fácil perder um dedo com essa máquina. É uma máquina que a gente encontrou no Mercado Livre pela faixa dos 600, 700 reais. E os pinos. Os pinos a gente vai utilizar pino de latão, também a gente encontra muito fácil na internet. Eu estou usando pino de 4 milímetros, mas o céu é o limite. Você pode escolher a medida que você quer, às vezes trabalhar com um de 4, um de 8, 2 de 8, um de 5, podendo também utilizar tubo se você quiser passar uma guarda ou alguma coisa pela faca. Faça um teste inicial aí, se está encaixando, se os pinos estão alinhados. Ó, a gente consegue ver até um pouquinho do mosqueado, como vai ficar bacana. Primeira vez que eu estou vendo também. E de novo eu junto as talas que a gente acabou de cortar. Por quê? Porque eu vou fazer o corte na serra-fita no formato que a faca vai ficar. Então não vai ficar esse retângulo. Agora a gente vai dar algum desenho para ela. O desenho que eu fiz, a gente começa a cortar, sempre tentando seguir a linha, mas deixando o desenho intacto, né? Deixando mais material do que vai precisar. Que é muito melhor trabalhar com material sobrando do que faltando. Se faltar material, você vai estragar a madeira, não vai ficar legal na faca, você vai ter que fazer um cabo novo. Se sobrar, é só a gente tirar depois, é muito mais fácil de resolver. Depois disso a gente já pode colar nosso cabo. Eu uso essa cola epóxi de secagem rápida. Na caixinha fala que seca em 10 minutos, mas eu sempre deixo umas 10 horas para ela curar totalmente. Eu misturo um pouco de pigmento preto, só para quando a gente olhar o mosqueado não ficar aquele negócio transparente, meio branco. Então ela fica essa cola preta, né? Essa cola negra. Coloco bastante cola, sem exagero. Sempre cuidado para não pegar na mão, porque é horrível de tirar isso. Não sai com sabonete, virou uma camada plástica mesmo. É até legal usar luva se você tiver disponível aí. Eu tenho luva, mas eu sou preguiçoso e não peguei. E a gente faz a colagem. Passo um pouco no mosqueado para não ficar buraco, por mais que sempre fique. Talvez é falta de habilidade minha. E depois da gente aplicar a cola, a gente pega alguns sargentos, alguma morsa, alguma coisa para fazer força enquanto a cola está secando. No caso eu pego eu não sei se é esse sargento rápido da Irwin e prendo um em cima e um embaixo e coloco um grampo no meio para garantir que ela vai ficar bem presa no lugar e esse cabo não vai sair nunca mais dessa faca. No dia seguinte, eu já tiro o sargento e os grampos dela, vejo se a cola secou, no caso secou, e eu vou tirar esses excessos dos pinos. Eu utilizo a esmerilhadeira com disco de corte, eu posso fazer isso com uma serra manual também, é mais preguiça minha, e a gente corta porque vai facilitar nosso trabalho. Esse é um pino de latão, então é muito fácil cortar eles, mas sempre lembrando que por ser latão ele conduz muito calor, então ele esquenta muito. Se você cortar um pino de latão e pôr a mão depois, ele vai estar muito quente. E aí a gente começa com uma lixa de madeira, né? Como que seja legal para madeira, a tirar esse excesso que a gente deixou. Começa a desenhar. Não preciso ter medo de tirar muito, porque o metal vai me avisar. Na hora que eu começar a encostar no metal, a gente consegue entender pelo barulho. E claro, a gente sempre desbasta um pouquinho na lixa, dá uma olhada como ficou. Desbasta um pouquinho, olha um pouquinho. Desbasta, olha. E aí vocês podem ver que eu estou chegando no metal já, que é o meu objetivo. Fazer essas partes côncavas
é mais difícil do que as convexas, né? Isso é normal da lixadeira, mas dá para dar um jeitinho. A gente consegue também fazer isso com a esmerilhadeira com o disco flap. Eu uso a lixadeira de cinta porque é mais fácil para mim, já que eu tenho a ferramenta em casa. E vamos desbastando até ela ficar com o perfil que eu quero. Quando a gente for desbastando, quando a gente estiver chegando no metal, a gente começa a ver como vai ficar o mosqueado, que é algo muito bacana. Sempre olhando para o mosqueado, vendo se o desenho está ficando bacana, não deixando nenhum excesso. E a gente já tem a primeira ideia de como vai ficar a faca. Sem nenhuma curva ainda, como vocês podem ver, porque a curva vem agora. Eu estou usando a jig só para me mostrar o ângulo que eu quero usar aí, porque eu vou começar a trabalhar na face dela, porque eu quero uma face não reta, algo mais curvo. Fica melhor, tem uma ergonomia mais bacana. Eu faço muito de olho, mas às vezes é legal marcar, fazer uma marcação se é um desenho mais complexo. Mas aí deu tudo certo, eu fiz no olho, eu entendi o ângulo que eu queria, sempre trabalho de um lado depois do outro, comparo os lados, né, pra gente ter uma faca simétrica. E vou trabalhando. Esse momento é muito crucial a gente tomar muito cuidado, porque diferente do metal que demora pra gente lixar, a madeira, um errinho, você arranca um teco que nunca mais vai voltar e às vezes você vai estragar seu cabo ou ter que fazer um cabo diferente porque você errou em alguma coisa. Aí eu já começo a dar forma no cabo, né? Eu faço essas partes sextavado, senão a gente vai ficar com um grande retângulo na mão, né? Que não é nada confortável. Então eu faço esse sextavado que eu acho muito bonito. Se você quiser, você pode fazer algo arredondado também, que você vai ter que fazer o sextavado e depois você vai alinhando essas curvas para ele ficar arredondado. Mas nesse caso eu escolhi o sextavado mesmo, sempre comparando um lado com o outro, fazendo com muita calma. É melhor a gente fazer aos poucos para a gente não cometer erros, comer muito da nossa madeira, porque vai comer muito rápido mesmo, ainda mais com essa lixa que eu estou usando. É uma lixa de óxido de alumínio, se eu não me engano. Ela tem grão 50, então vai bem rápido mesmo. Aqui a gente já consegue ver como a faca vai ficar. Falta ainda, obviamente, a gente lixar essa madeira num grão mais fino. Eu gosto de lixar sempre na mão, mas já dá uma bela ideia de como vai ficar no final. Aí eu passo por uma lixa manual, eu gosto de usar lixa de drywall, é uma preferência minha, mas lixa de madeira funciona muito bem também. Para a gente tirar qualquer risco que fique na madeira e dar um acabamento bonito para ela, né? Um acabamento lisinho. E aí eu lixo na mão mesmo, vou sempre vendo, dou uma limpada com o pincel quando ficar muita poeira de madeira, pra gente ver se vai ficar perfeita a madeira, não tem nenhuma imperfeição, nada pra gente arrumar, nenhum risco. É sempre importante a gente ter bastante trabalho nessa hora, que é isso que vai deixar a faca bonita ou uma faca mal acabada. É trabalhoso, mas é quase uma meditação a gente lixar manualmente essa madeira. É algo que eu aprendi a gostar com o tempo, é realmente muito reconfortante. Agora, com ela já finalizada, eu passo óleo de linhaça no cabo, que é o que vai trazer a cor viva para a madeira e também proteger a madeira, os poros da madeira ele vai tampar. É um óleo que tem propriedade secativa, um óleo muito bacana. Podemos usar outro óleo, cera de abelha, tem diversos acabamentos. Nesse eu escolhi o óleo de linhaça porque eu acho que dá uma cor muito bonita pro cabo.
E eu acabei não gravando, mas eu sempre faço a afiação final com pedra manual na mão mesmo. Ficou muito afiada essa faca. E aqui a gente consegue ver o resultado final dela. Ficou uma faca muito bacana, tem uma pegada bem rústica, né? Bem do campo, o mosqueado destaca bastante nela. A gente consegue ver a cola epóxi preta ali, fechando esses buraquinhos que iam ficar. Minha marca ali não ficou tão boa quanto eu gostaria, mas eu acho que deu um charme pra faca. E é isso aí, se você gostou, peço que você curta, compartilhe, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo e bora pra próxima.